De La Cruz assinou um pré-contrato com o Flamengo, ainda não foi oficialmente anunciado, porque ainda tem um jogo para fazer com o River Plate nessa sexta-feira pelo Troféu dos Campeões lá na Argentina. Em respeito a seu futuro ex-clube, ele não quer ser anunciado e eu acho até que ele está bem certo mesmo. Depois que ele terminar ali a sua jornada fazendo essa última partida, vamos entender quando é que o Flamengo vai anunciar o jogador. Enquanto ele não vem, enquanto ele não veste o rubro-negro, não dá entrevista, não se apresenta, a gente vai aqui tentando imaginar como é que esse jogador vai se encaixar e que tipo de impacto tático que ele pode gerar na equipe, né? Tem muita gente já falando nas redes sociais sobre um quarteto de meio-campistas que seria formado por Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Será que isso é possível? Será que isso é factível? Será que o Tite está pensando em mudar um esquema para poder encaixar esses quatro? Ou dá para encaixar esses quatro sem mudar o esquema? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vamos refletir sobre esse tema, vamos olhar aqui um pouquinho para o campinho, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Deixa o seu like, por favor, no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Falando de Tática. Eu vou rodar a vinheta rapidinho e na volta vamos falar de De La Cruz, vamos falar de encaixe tático para esse jogador, vamos falar de mudança de esquema tático no Flamengo, vamos falar de tática. Bom, antes da gente prosseguir para o conteúdo, para a gente falar sobre essas possíveis mudanças táticas no Flamengo com a chegada do De La Cruz, eu quero deixar para vocês esse recado aqui, ó. Pense na possibilidade de virar membro do canal Falando de Tática, você vai pagar uma merrequinha por mês, você vai ter benefícios muito legais de volta, você vai ter um grupo de WhatsApp onde a gente debate lá sobre tática, sobre futebol, sobre Flamengo, sobre um monte de coisa. A resenha tá boa, tá em altíssimo nível, a família tá crescendo, tá ficando cada vez maior e tá muito legal lá. E também, se você der um pouquinho a mais, uma merrequinha a mais, você vai ter direito à transmissão tática, tá? Em que eu faço os meus apontamentos táticos, meus comentários táticos durante as partidas do Flamengo em tempo real, num canal de WhatsApp. Aí eu só eu falo, né? Então, a turma tá gostando, tá dando feedback bem positivo, eu tô gostando de fazer também, tá bem legal. É um viés diferente sobre o jogo, um olhar diferente sobre o jogo que você não vai ter na televisão, tá? Você vai ajudar o canal a crescer e vai ter benefícios bem legais de volta. Então, não perde tempo, clica aqui no link que está na descrição e vira membro do canal Falando de Tática agora. Fechado? Vamos lá então para o campinho, vamos olhar um pouquinho aí para essas possíveis mudanças táticas que o De La Cruz eventualmente pode gerar na equipe do Flamengo. Bom, se a gente for olhar para esse primeiro cenário aqui, é um cenário que o De La Cruz entraria na vaga do Arrascaeta, pura e simplesmente, tá? Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que isso faz sentido? Vocês acham que o Arrascaeta vai ser barrado pelo Tite? Bom, eu acho que não, né? Acho que a maioria de vocês também vai pensar, como eu, que o Tite não vai barrar o Arrascaeta, que é um cara importante, um ídolo da torcida, e que, quando bem fisicamente, entrega um futebol de alto nível. Uma outra situação seria o De La Cruz entrar pura e simplesmente no lugar do Gerson também. Muita gente até deseja essa alteração. Algumas pessoas eu vejo falando aqui nos comentários aqui nos vídeos do canal, nas redes sociais, que gostariam até de ver o Gerson de repente ser barrado e que eles podem disputar essa posição. Pelo protagonismo que o Gerson teve em 2023, também acho improvável que o Tite vá barrá-lo, né? Que ele vai virar um reserva, tá? E aqui eu estou pensando na manutenção do sistema, né? O Flamengo jogando nesse 4-3-3 que utilizou nesse trabalho do Tite, nessa reta final aí da temporada 2023, com os dois pontas, com esses dois meias aí, um pouquinho à frente do Pulgar, né? E com o centroavante. Eu entendo que talvez uma mudança possível seja o Gerson ganhar a posição do Luiz Araújo, tá? O Gerson jogou algumas vezes assim na temporada, né? O Tite utilizou ele dessa forma aqui, nessa ponta direita. O Tite não tem muita convicção do futebol do Luiz Araújo, me dá um pouco essa impressão, né? O Luiz Araújo entrou e saiu do time. O Luiz Araújo foi substituído no intervalo 2 vezes, gente, né? Contra Santos, contra Bragantino. Foi barrado, né, pelo próprio Bruno Henrique. Então, não me parece que o Tite tinha tanta convicção no futebol do Luiz Araújo. Me agrada esse jogador, acho que ele desempenhou um futebol de bom nível, entregou boas atuações, inclusive com gols, fez um gol lá no Cuiabá, também no Maracanã, lotado, na despedida do Felipe Luiz, mas essa me parece a situação mais factível mesmo, assim, mais possível, isso mantendo o 4-3-3, né? E aí a marcação seria com Pedro e Arrascaeta aqui, mais à frente aqui, né, sobrando aqui, né, como esses dois mais avançados. O De La Cruz protegeria a frente da área com o Pulgar, o Gerson faria essa marcação aqui em corredor lateral direito e o Cebolinha em corredor lateral esquerdo. Também levando em consideração que o time vai marcar em bloco médio nesse 4-4-2 que foi o padrão do Tite, né?
Achou pouco provável que o Tite vai mudar, inclusive, esse padrão aí, tá? E aí, a gente pode pensar também numa situação do De La Cruz fazer esse ponta direita aqui. O De La Cruz faz essa função, né? Seria um cenário em que o Gerson faria essa função aqui desse meia esquerda aqui, né? E o De La Cruz faria a ponta direita. Seria uma troca aqui do cenário que a gente viu anteriormente, né? Eles fariam essa troca de posição. O De La Cruz pode fazer, não é a posição que o De La Cruz rende melhor, assim como também não é a posição que o Gerson rende melhor, essa ponta direita, né? Mas eles podem fazer bem, né? Aqui é um ponta que vai criar, que vai ser um ponta que vai vir muito de fora para dentro para se associar, um ponta mais construtor, não vai ser um ponta de 1 para 1, né? O Gerson até tem mais 1 para 1 do que o próprio De La Cruz. O Gerson se dá melhor, eu acho, em espaço de força, né? Em corredor lateral do que o De La Cruz. Mas o De La Cruz pode fazer bem, pode dar profundidade, pode fazer esse movimento aqui de vir aqui essa linha de fundo para fazer cruzamento para trás, passe para trás, cruzamento da profundidade, né? Pode dar essa opção que o Gerson não daria por ele ser um destro do lado direito do campo. Seria interessante. Seria também uma possibilidade, seria algo viável também de se acomodar. Não me parece o ideal, mas acho interessante. E, de novo, né, acho interessante a gente notar que o Cebolinha seria mantido, porque o Tite confia muito nele, e eu acho, aí a minha visão, né, que o time tem que ter pelo menos um ponta de 1 para 1. Um ponta realmente que vai partir para cima nesse 1 contra 1. Acho que se o time, por exemplo, tiver Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, não tiver nem Cebolinha, nem Bruno Henrique, nem Luiz Araújo, eu acho que o time fica um pouco capenga nesse sentido de só ter o jogo mais por dentro, o jogo mais interior, e perde um pouco desse jogo em espaço de força de 1 para 1, tá? Acho que é importante ter essa opção. Bom, nesse caso, o time marcaria um pouquinho diferente, com o Gerson fazendo essa função do De La Cruz aqui ao lado do Pulgar, nesse 4-4-2, e o De La Cruz fazendo a função que o Gerson faria anteriormente também aqui, marcando o corredor lateral, e o Pedro Arrascaeta também ficando um pouco mais avançado, né? E aí a gente começa a pensar em possíveis mudanças de esquema, né? Uma que não muda muito, né, é o 4-2-3-1. Nesse caso, o De La Cruz faria esse segundo volante, né? E que a gente tem um cenário, de novo, sem o Gerson, né? Pulgar e De La Cruz, Arrascaeta como esse 10 por trás do Pedro aqui, né? E os dois pontas, né? De novo, acho improvável que o Gerson vá perder a posição, e aí imagino de novo o Gerson eventualmente ganhando essa posição, disputando essa posição, mas sendo o favorito, para fazer essa ponta direita aqui numa situação de 4-2-3-1, né? E aí, nesse caso, marcação seria assim como ele faria no 4-3-3 também, fazendo essa ponta, ele também faria aqui essa marcação para esse corredor aqui, e a gente teria essa mesma estrutura aqui do 4-3-3, só que em bloco médio, marcando em 4-4-2, com o Cebolinha de um lado, o Gerson do outro, Pulgar e De La Cruz defendendo à frente da área, né? E aí você também tem a possibilidade do 4-4-2, né? É possível? É provável? Não acho que o Tite vai fazer isso, né? Tem algumas situações, né? O Tite não tem usado esse esquema já há bastante tempo, né? A gente não viu ele usar nesses trabalhos que ele fez no Corinthians, na seleção brasileira. A gente pode ver variações em momentos pontuais das partidas, mas como um padrão é pouco provável, mas está aqui, para a gente poder colocar na mesa também e debater. De La Cruz ao lado do Pulgar, Gerson e Arrascaeta fazendo essas meias, e Cebolinha e Pedro sendo a dupla de ataque, né? E aí, a marcação seria com o Pulgar sendo deslocado para esse lado direito aqui, para poder não gerar um deslocamento muito grande, né, dos atletas. Se você for pensar que o De La Cruz está aqui para esse lado esquerdo, mais centralizado, né, e o Gerson está lá na outra ponta, né, trazer o De La Cruz para o lado direito, para ele marcar do lado direito, é esquisito. Trazer o Gerson para marcar na frente da área é possível, mas é um deslocamento maior. Então, pensando em deslocamentos menores, a dinâmica seria essa aqui, né? Pulgar pelo lado direito, De La Cruz e Gerson defendendo a frente da área, Cebolinha defendendo esse lado esquerdo aqui. Me parece um pouco vulnerável, não tem nenhum camisa 5 defendendo da frente da área, nenhum cara que tem realmente essa marcação mais forte, apesar do De La Cruz ser um cara que marca muito bem, ser muito ativo, não tem nenhum camisa 5 de origem marcando, defendendo a frente da área, né? O Pulgar viria para cá, né? E aí você tem também a possibilidade no 4-4-2 de não ter o Cebolinha e ter o Bruno Henrique, né? Eu, particularmente, para o meu gosto, eu acho o Bruno Henrique mais jogador que o Cebolinha. Ah, Rafa, mas o Bruno Henrique não teve uma jornada muito boa na reta final de 2023. Não tem como contestar isso, né? Não foi muito bem, foi improvisado também pelo lado direito, não funcionou muito bem e não teve realmente uma boa jornada. Ele entra bem mal naquele jogo contra o Grêmio, né? Erra passe, o time toma aquela virada. Ele ficou um pouquinho marcado também por isso, a expulsão contra o Santos. Mas eu ainda, mesmo com o Bruno Henrique com 33 anos, que ele vai fazer agora no final de dezembro, eu ainda acho ele mais jogador que o Cebolinha. Só que a gente sabe que o Bruno Henrique é um jogador mais agudo, que termina as jogadas
mais próximo da baliza, até porque ele tem muito jogo aéreo, né? Ele gosta de jogar muito como esse segundo atacante, vai pisar mais dentro da área do que o Cebolinha. E aí, para você marcar com o Bruno Henrique em campo, você teria que fazer o Arrascaeta baixar aqui, para você não gerar esse deslocamento gigantesco do Bruno Henrique para a ponta, para marcar aqui como auxiliar de lateral, né? Para a gente usar um termo um pouco pejorativo. O ideal seria o Arrascaeta baixar nessa segunda linha e você ter o Bruno Henrique e o Pedro, né? Como esses caras mais avançados. A questão é se o Arrascaeta consegue fazer isso, vai entregar esse tipo de trabalho, né? A gente tem percebido que nos últimos anos ele não tem conseguido fazer isso. Então isso seria aí uma questão, um asterisco, um calcanhar de Aquiles, né? Um cobertor curto. E aí tem a possibilidade do losango. Tem muita gente falando já aí sobre esse losango. E aí, quais são as vantagens dessa estrutura aqui do losango, né? Falando de vantagens e desvantagens, eu estou falando de vantagens e desvantagens sobre todos esses sistemas, vocês estão percebendo, né? Então, o que seria a vantagem? O De La Cruz e o Gerson trabalham muito bem como esses médios interiores, como esse meia esquerda, no caso do De La Cruz aqui, e meia direita no caso do Gerson, né? E o Arrascaeta também trabalha muito bem como esse 10 por trás de dois atacantes, né? Então você estaria tirando o melhor do que esses jogadores podem te oferecer. Seria uma opção interessante, mas que também tem as suas vulnerabilidades. Vamos olhar para isso daqui, né? Lembrando que você pode trocar a posição do Gerson com o De La Cruz, né? O Gerson fazer de pé aberto aqui, de pé natural pelo lado esquerdo, o De La Cruz fazer pela direita aqui também, né? Também é uma opção. Na hora de marcar, você baixaria o De La Cruz por esse lado direito aqui, teria o Pulgar e o Gerson defendendo na frente da área, o Cebolinha marcando lá aquele corredor lateral esquerdo, que na real também nem me agrada tanto assim, porque eu acho que o Cebolinha tem problemas defensivos aqui, né, de cuidar das costas. Vocês que acompanham o canal aqui com mais frequência sabem que eu já apontei essa deficiência do Cebolinha, e tá tudo bem, ele tem um problema defensivo, né? Não é que o cara não serve para nada, não é que ele é um jogador ruim, ele tem essa deficiência. Todo jogador de futebol tem alguma deficiência, não tem problema, né? Faz parte. Mas tem que tentar mitigar essas vulnerabilidades individuais, né? E aí você teria Pedro e Arrascaeta. Essa seria a estrutura aqui de 4-4-2, né? E aí, de novo, né, dá para pensar no Bruno Henrique fazendo no lugar do Cebolinha, né, tanto em 4-4-2 como nesse 4-3-1-2, o famoso losango lá que ficou marcado pelo Dorival em 2022. Me parece interessante também ter o Bruno Henrique, porque ele trabalha melhor do que o Cebolinha como segundo atacante, por dentro. O Cebolinha funciona mais como ponta, mais em amplitude, mais aberto, mais pé na linha. O Cebolinha nem fica tão confortável assim por dentro, né? Só que aí, novamente, a gente tem esse problema aqui do deslocamento muito grande do Bruno Henrique, e o cenário ideal seria o Arrascaeta baixar nessa segunda linha. Só que no losango, para ele ainda ter um deslocamento menor, para ele não ter que ir lá no corredor lateral direito, o ideal seria ainda ele vir aqui defender a frente da área. Isso pode ser um pouco temeroso, né? Ele é um camisa 10, é um jogador que marca até bem, mas na frente da área eu já acho que é um pouquinho demais. Então, talvez nesse sentido, isso possa ser um cobertor curto aí, um problema para resolver, porque ou você baixa o Bruno Henrique lá onde está aqui o Gerson, e aí você traz o Gerson para defender aqui onde está o Pulgar, vai fazendo essa mudança toda aqui para poder liberar o Arrascaeta de defender nessa segunda linha, ou você troca o Arrascaeta com o De La Cruz aqui, né? Então, de alguma forma, Bruno Henrique e Arrascaeta juntos podem gerar essa questão de quem vai baixar nessa segunda linha, né? O Pedro não vai baixar, porque ele é o 9, ele é o centroavante, não faz nem sentido, e aí qualquer um desses dois que você baixa na segunda linha pode ser um problema. Então, é uma questão para o Tite pensar, né? Caso ele pense, né, em ter o Bruno Henrique nesse 4-3-1-2, obviamente, né? E aí tem mais uma situação que é importante a gente pontuar em relação a esse losango, esse 4-3-1-2, né? Que é o papel dos laterais, né? Me parece mais recomendado usar Ayrton Lucas e o Wesley, dois jogadores que vão fazer esse tipo de movimento aqui, né? De ultrapassagem, de amplitude, né? Que vão dar profundidade. Tem um lateral mais construtor, que vai trabalhar mais por dentro, que não é muito a situação do Ayrton Lucas, não sei se seria mais indicado também para essa estrutura aqui do losango, né? Cada opção que o técnico faz, né, de esquema, de regra de ação, de dinâmica, de como é que ele vai usar cada atleta, né, como é que ele vai estruturar esse time para defender, para atacar, é sempre uma escolha de que risco ele vai correr. Ele está sempre correndo algum tipo de risco, né? E ele vai sempre tentar acertar mais do que errar, faz parte, os erros fazem parte, né? Por isso que a gente sempre defende a manutenção dos trabalhos do técnico, né? Para que ele possa cada vez mais entender o grupo, entender cada jogador, entender como é que vai funcionar melhor e poder usar aquilo que funciona melhor, né? Sempre nos inícios de trabalho de técnicos aqui do Flamengo, nesse período que o Flamengo vem trocando tanto assim de técnico, a gente percebe que os técnicos vão sempre dando umas tropeçadinhas no início, porque estão conhecendo os grupos, né? Vamos ver como é que o Tite vai usar o De La Cruz, que impacto tático que isso vai gerar. E eu quero ouvir vocês aqui nos comentários. Vocês
preferem o quê? Manter esse 4-3-3, usar o De La Cruz na ponta, prefere usar o Gerson na ponta com o De La Cruz fazendo o papel que o Gerson está fazendo atualmente, muda para 4-4-2, muda para 4-3-1-2 no losango, o que faz? 4-2-3-1, faz o quê? O que vocês preferem? Quem vocês querem barrar? Quem vai perder a vaga? Luiz Araújo vai perder a vaga para o Gerson faz a ponta, ou para o De La Cruz? Como é que vai funcionar isso aí? Quero ouvir vocês, comenta aqui que é muito importante, se inscreve nesse canal, tá? Estou chegando em 6 mil inscritos e quero chegar em 6 mil inscritos ainda em 2023, na virada do ano, comemorando aí a chegada em 6 mil inscritos. O canal Falando de Tática ainda é um bebezinho que está engatinhando e eu conto com a ajuda de vocês para a gente crescer bastante. Faltam cerca de 300, menos de 300 inscritos, já estão em 5.700 alguma coisa, então conto com vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse canal com os amigos, com as amigas, fala, pô, se inscreve aí no canal, é legal, isso aqui você vai curtir. Você conhece algum rubro-negro que gosta de falar de tática? Compartilha com eles, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, forte abraço, tamo junto e eu fui.